Bom, eu nasci em Itapira, no interior de São Paulo. Meus pais são missionários, então eles abdicaram de muitos confortos da vida para poder realmente dedicar a vida deles em prol de outras pessoas. E eu cresci vendo isso, eles são meus exemplos. Tive uma infância feliz, pobre, né, bem, em termos de recursos financeiros, realmente foi bem complicada. Por causa do trabalho, meu pai foi convidado para fazer um trabalho de administração depois de muito tempo. Eu tinha provavelmente entre 10 e 12 anos mais ou menos, e a gente acabou indo morar em Anápolis. Por volta dos 14 anos de idade, a gente chamava de tio, eles gostavam muito da gente e vice-versa. E esse meu tio era médico, né? E um dia, visitando a casa deles, por volta de 14 anos de idade, eu peguei um livro, não tinha muita coisa que fazer lá, peguei um livro na prateleira dele. Era um livro de cirurgia. E eu lembro que eu sentei no sofá da sala e fiquei folheando o livro. E ali, naquele momento, me apaixonei pela cirurgia. Quando chegou aos 16 anos, eu tinha aquela encruzilhada, né? O que eu ia fazer entre medicina e odontologia. Em um primeiro momento, pensei em medicina, só que as inscrições da faculdade em Goiânia, que não tinha em Anápolis na época, já tinham se encerrado. E só sobrou odontologia. E eu só tinha dinheiro para fazer a inscrição de um vestibular também, a inscrição do vestibular. Eu falei, bom, então morava ali mesmo, já estava em Anápolis, fiz a inscrição para odontologia. Sabia desde os 14 anos que eu queria ser cirurgião. E passei no vestibular, enfim, fiz a faculdade com muito custo. Definitivamente a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu estudei por bolsa, acabei formando assim. E, enfim, de alguma forma me apaixonei pela cirurgia naquele momento. E quando ali eu sabia que eu queria ser cirurgião. Tanto que quando eu passei na faculdade, já no segundo ano, eu já quis ser monitor de cirurgia. E no terceiro ano, no segundo semestre, terceiro ano, eu resolvi ser monitor de cirurgia. Eu fiz as provas, passei, e o monitor é para poder orientar os alunos, né, dos anos anteriores. Eu queria ser cirurgião. E para isso, eu sabia que eu tinha que estudar muito. E o curso, naquela época, era de manhã, de tarde e de noite, era um curso integral. Eu costumava dizer na época, se perguntasse quem era o presidente do Brasil, eu não sabia dizer, porque o meu mundo era a odontologia. No terceiro ano do segundo grau, eu descendo, indo embora, também estudando por bolsa num colégio, eu achei uma correntinha, uma pulseira de ouro, de aproximadamente 10 gramas de ouro. Eu fui na direção do colégio e disse, olha, eu achei uma pulseira de ouro, tem um nome gravado, não sei de quem é, não tenho a menor ideia. Se vier alguém aqui procurar a pulseira, ela está comigo, e se ela disser o nome, né, e me der as características da pulseira, eu vou devolver. Isso foi no meio do ano, fiquei com ela uns 6 meses depois disso, mais ou menos, e ninguém procurou pela pulseira. Essa pulseira me ajudou a comprar uma série de instrumentais que eu precisava para a faculdade, e foi com esses 10 gramas de ouro, 9 gramas e meia, na verdade, na época, que me ajudaram muito. Meu primeiro paciente foi meu pai. Eu não era formado ainda, atendi no consultório de um amigo, na cidade, lá em Anápolis ainda. Eu fiz uma restauração nele. Eu lembro que ele até reclamou, porque demorou demais a restauração. Lógico, eu estava começando ainda. Mas, como eu estava na faculdade, quase 35 anos depois, a restauração continua no lugar e não precisa ser trocada. Então, eu lembro que eu cheguei em casa todo orgulhoso, que eu tinha atendido meu pai e tal. No período de 18 anos, se você estiver fazendo, tem algumas faculdades, principalmente as da área de saúde na época, medicina, odontologia, veterinária também, por causa de cães no exército e tudo isso. Essas áreas na época, se você estivesse cursando a faculdade, você não fazia o serviço militar obrigatório. Ao invés da gente servir com 18 anos, a gente serve depois ao final do curso. E isso é bom para todo mundo, né?
E foi assim que eu vim, então, para Brasília para fazer o serviço militar obrigatório. Só que nesse período eu fiz a prova para ativa, para ser militar mesmo de carreira. Passei nas provas e fui para o Rio de Janeiro para poder ficar mais ou menos um ano lá em formação, agora para ser militar da ativa. Então eu segui carreira na aeronáutica como militar da ativa, né? E agora estou na reserva, fiquei os meus 30 anos lá como militar, e agora estou na reserva da aeronáutica e me dedico aqui ao consultório. Então, as coisas foram se encaminhando devagarzinho para que eu ficasse aqui em Brasília e que seguisse a minha carreira profissional aqui. Ali, depois, 3, 4 meses depois, eu morava no alojamento, né? E tinha um médico lá no hospital que eu trabalhava, no HFAB, no Hospital de Força Aérea de Brasília, que a esposa dele era dentista e tinha uma clínica na Asa Norte. Por uma bênção de Deus, eu fui falar com ele, só falei com ele, não falei com ninguém mais. Saber se ele conhecia alguém que poderia, né, me ajudar. Ele não me falou nada. Falou com a esposa dele e um dia, 2 dias depois, ele veio falar comigo dizendo que se eu quisesse trabalhar na clínica lá da esposa dele, eu tinha uma vaga lá. Uns 2 anos depois que estava na época era a minha namorada, ela acabou indo para lá também, trabalhar nessa mesma clínica, e a gente formou junto na faculdade, a Elizabeth, e ela foi trabalhar comigo na clínica também. Em 1988, a gente se casou, e logo em seguida, alguns meses depois, a gente resolveu então montar o nosso próprio consultório. Muitas histórias ali, foi um período bem interessante. Eu gosto de odontologia, eu acho que eu nasci para isso, e dentro da odontologia é cirurgia, tudo que envolve cirurgia, né? A parte de implantodontia é uma paixão, muito mais do que furar um buraco e botar um parafuso, é muito mais do que isso. E quando você começa a entender do assunto e você consegue diferenciar do caminho certo e do caminho errado, e você tomar as decisões corretas e você vê o resultado disso, eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. A odontologia é a profissão que eu abracei. Eu não me vejo fazendo outras coisas. Do ponto de vista social, propriamente dito, claro que a gente tem uma série de atividades aqui. Eu acho que o mais importante em qualquer profissão, ou da odontologia, ou da medicina, as pessoas sempre pensam em ações sociais ou objetivos sociais, coisas que você faz de graça ou que você benesses que você faz para a sociedade. Isso acontece aqui também, mas eu não acho que isso seja o mais importante. Eu acho que o mais importante é você ser honesto com o seu paciente naquilo que você oferece. O que a gente oferece aqui é o que a odontologia tem de melhor no mundo. O que eu faço para qualquer paciente meu é exatamente o mesmo padrão que eu faço na minha mãe, que eu faço na minha esposa, quando eu sento na cadeira. É exatamente o mesmo procedimento. O principal é você ser honesto com o seu paciente. Você oferecer a ele o que tem de melhor ou o melhor para ele, o melhor possível para ele. Eu acho que isso é o principal. O papel social dos profissionais todos é não enganar o seu cliente ou, no nosso caso, o seu paciente.